Bom, a Paula Simas fotografa desde 1982. Ela trabalhou nos principais jornais e revistas do país. Tem curso de especialização no Departamento de Fotojornalismo da Universidade de Missouri. Nos anos de 97 a 99, ela foi assessora de imprensa do programa Alfabetização Solidária. Coordenou o projeto do livro Brasil 500 anos. É a autora do livro Açúcar Bruto sobre trabalhadores rurais da cana-de-açúcar. Ela possui fotografias na coleção de Joaquim Paiva, na coleção Pirelli Masp e na página Testemunha Ocular do Instituto Moreira Salles. Então, agora, antes de passar a palavra e começar a falar com a Paulinha, eu vou fazer a seleção de fotos que eu fiz e colocar também algumas que a Paulinha sugeriu e foram acrescentadas depois. Então, nós vamos comer, depois a gente abre para as entrevistas. Eu vou compartilhar a tela agora, começar a mostrar as fotos da Paulinha. Então, vamos lá. A primeira que eu vou colocar é essa foto. Essa foto não estava na seleção inicial que eu tinha feito. Tá aparecendo para vocês a compartilhamento? Tá. Tá. Sim, tá aparecendo. Então, né, essa foto estava fora, a Paulinha pediu. Ela não entrou no PDF que eu tinha feito, que já estava fechado, mas eu estou botando ela aqui à parte, que ela vai colocar alguma coisa interessante para falar dessa imagem e do que aconteceu e que referências ela teve com relação a essa imagem. Eu vou compartilhar, vou tirar essa foto e vou entrar nas outras. Essa é a primeira, ó. Então, são fotos que foi a seleção e o que me impressionou e o que eu achei que poderia gerar conversas que poderiam ir além da fotografia, da técnica, da fotografia, ou seja, para mim a questão da criança no Brasil, que é séria, né? O trabalho, a questão da paternidade, né? As várias referências que essa foto traz, né? O tamanho da criança em relação à roupa do pai, o facão que está na mão do pai, são imagens que podem sugerir questões sociais, políticas e até econômicas que vão além da discussão simplesmente fotográfica. Então, as escolhas que eu fiz foram sempre pensadas nesses termos, né? Essa daqui também é a questão da criança no canavial, né? Que me faz a referência que me toca isso são crianças que poderiam estar brincando, jogando bola, né? Tá se divertindo, indo na escola. Isso me lembra muito, me traz muita referência do trabalho do Lewis Hine, né? E me mostra também como o mundo, do que o Lewis Hine fotografou em 1910 e 1920, mais ou menos nesse período, nós estamos em 2026 e parece que a realidade em alguns países continua a mesma, né? A realidade das crianças. De que ano é esse Aí, trabalho? da É, Paulinha, 93. Oi? no, no, 93. 93. Noventa e três. Só publiquei o livro em 97. É. Então, essa aqui também me traz essa referência toda da questão de crianças, da questão da educação, né? De não estar na escola, não estar se divertindo, não estar brincando, estar vivendo uma realidade muito sofrida, né? Então, eu sempre fui fazendo uma seleção de que levasse para essas questões que discutisse a fotografia, mas discutisse a vida em sociedade também, a economia. A minha ideia foi essa. Pode ser que muitas vezes eu nem tenha feito a escolha correta das fotos. Tô me explicando por que eu fiz essa seleção. Aqui, a Paula, seleção, essa para oi, mim, ela é interessante, Oi. porque Oi. rapidinho, só para esclarecer uma coisa, viu? Que onde foi feito isso, hein, Oi. Paula? Só me Foi deu no um Nordeste? neto entrou. 1994.
Vai lá. 1994. Não, não, onde foi Onde? feito? Onde? A Paulinha Foi. explica, já. Quando a gente entrevistar a Paulinha, ela começar a falar, ela vai falar, acho que é no Nordeste, acima de Pernambuco, um daqueles estados lá. Daqui a pouco a Paulinha fala. Alagoas, abaixo. Então, aí, essa foto, por exemplo, eu escolhi porque ela tem esse enfoque documental, social, e ela está dentro de uma composição que eu acho a coisa que nós, entre nós, fotógrafos, discutimos muito, quando uma foto do fotojornalismo, ela transcende e pode entrar no mercado do fine arts. Essa eu acho que é um tipo de uma foto que ela tem o conteúdo social, mas ela encaixaria bem numa. Uma pessoa poderia comprar para pôr numa parede. Eu acho que é uma foto que tem essa característica da linguagem do fine arts. Essa aqui também o mesmo, eu aplicaria esse mesmo discurso que eu acabei de fazer. Ela seria um documento social de realidade brasileira, mas tem essa composição, está bem enquadrada, está bem equilibrada o homem, o resto de canavial, a linha do horizonte, o céu com as nuvens. Ela é uma foto com um potencial de fine arts forte. Aí, essa aqui também eu acho puta foto do caralho, maravilhosa, entendeu? Porque, para mim, é o feitor, é o agente do capitalista, do dono do capital, controlando o trabalhador quase escravo, meio policiando, né? Então, isso é uma imagem que está. Ela é referência que se aplica em várias situações no mundo, não só no Brasil, né? Além de ser uma fotaça, na minha opinião. E todo mundo é magérrimo, menos o feitor, né? Exatamente. O cara, além de ter um transporte, um cavalo para carregar ele que está gordinho, barrigudo, né? Aí, aí também, essa foto é uma escolha minha que explica, quer dizer, como é que você recebe os salários e essa questão, para mim, que foi muito fundamental, do cara pondo o dedo, né? A marca da impressão digital, porque ele não sabe escrever, eles não são alfabetizados. Então, essa era uma questão que eu achei que colocando essa foto podia, na hora que a gente começar a conversar com a Paula, seriam coisas, perguntas que eu gostaria de fazer. E aí me entrou uma que está da sugestão que a Paulinha mandou, que eu não tinha colocado. Essa foto, eu tinha queimado muito essas áreas brancas, e depois os meus colegas entrevistadores reclamaram. Eu dei uma clareada, ainda a Luciana achou que ainda não ficou boa, mas eu clareei muito branco. Eu dei quase uns 20% de clareamento nessa foto, para tornar mais claras essas áreas brancas. Mas por que eu coloquei essa? Essa veio nas sugestões da Paulinha. Porque, de repente, a gente, quando tem na foto anterior uma geração mais velha, analfabeta, a gente vê, de repente, uma realidade mais nova, uma geração mais nova, já com escola, inclusive com uniforme de escola, já tem uma preocupação com a educação, com a formação escolar. Eu não sei, a Paulinha, depois, na conversa, nós vamos entrevistar, se isso é uma obrigação de governo, é uma coisa estabelecida pelo Estado brasileiro, ou se foi uma decisão do usineiro. Mas tudo bem, isso fica para depois. Essas duas fotos são colocadas para trazer a questão escolar. Aí essa aqui é a questão do transporte. Essa também teve um problema, eu tentei dar uma clareada dela, ainda ficou umas manchas de céu, deu para melhorar. Houve reclamações edição. Mas por que eu pus essa? Porque ela vai. É, é um transporte que vai para uma coisa, um evento. Eu não sei qual foi, a Paulinha explica depois. Mas pega crianças, pega velhos, pega adultos, jovens. E vem que é a velha questão do pau de arara. O pau de arara hoje é um nome desses transportes em caminhões e hoje virou uma marca de nordestino, né? O Sul, mais preconceituoso e racista, chama todos os nordestinos de pau de arara. Então, isso também, essa foto foi escolhida para trazer para a baila da discussão essas questões. Vamos em frente. Essa aqui é maravilhosa, né? Que é os forrós, as danças do Nordeste, né?
O prazer, em que momento as pessoas se divertem, qual o lazer que eles têm, sabe? A vida é só sofrimento, é só trabalho, sabe? Vamos em frente. E aqui a questão da foto, para mim, eu vira e mexe em palestras, eu elogio muito as fotos dos institutos médicos legais. As fotos do Instituto Médicos Legais, elas têm muito essa referência criminal ou jurídica que pode analisar uma realidade. Por exemplo, eu quando eu bati o olho nessa foto, escolhi, a primeira coisa que eu vi foi o ambiente. Quer dizer, o que que os caras têm? Eles não têm nada, eles têm um som batido, eles não têm uma televisão, eles têm um rádio meio velho, meio fora de época, sabe? Uma parede não tem pintura. Aí você começa a ver o planejamento familiar tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete filhos. Duas pessoas têm uma realidade econômica muito baixa, têm poucas condições de sustentar. Então, você vê como questões no Estado brasileiro são mal resolvidas ao longo dos anos, pensando que essa foto é uma foto de 1993, como a Paulinha falou, a questão, como é que se resolve a questão do planejamento familiar, que ajuda que tem, sabe? Então, são discussões que a gente pode ter que vão além da fotografia. Essa aqui vai me mostrar, provavelmente, aquela casa que acabou de passar, não é essas casas que estão aqui, que são dentro da usina, né? Então, depois, a gente pode perguntar para a Paulinha, ou eu, ou o Samuca, ou a Luciana, ou o público mais tarde, quando a gente abrir para o público, nos 10 minutos finais, a gente pode perguntar. Essa aqui traz uma referência ao filme Metrópolis do Fritz Lang, do começo da industrialização, sabe? Essas rodas, essas coisas opressoras, essa coisa gigante. E isso, acho que para os tempos atuais é uma coisa que ficou velha no tempo, né? Que se perdeu no tempo. Era questão também para trazer para a questão industrial, a questão econômica, se essas indústrias foram superadas, estão economicamente inviáveis. Enfim, toda a discussão que isso pode gerar. E aí, no final, essa aqui, para mostrar o local onde a Paulinha atuou, onde a situação está situada. Paulinha, então a primeira pergunta é minha, depois a Luciana, depois o Samuca, e a gente vai mantendo esse giro. Eu queria perguntar como surgiu esse trabalho, como é que você bolou ele e como você viabilizou economicamente. Se alguém te pagou, você trabalhou bancando. Seria isso. Bem, o que que aconteceu é que eu estava em Maceió para cobertura, eu estava na Isto É, estava fazendo a cobertura do Pedro Collor e do PC Farias, na época do impeachment. Então, eu tinha uma amiga de escola, eu tinha 15 anos, ela era minha amiga. Depois viajou, casou, mas eu sempre mantive contato com ela. Quando eu estava lá, eu procurei ela estava trabalhando numa usina. Então, num fim de semana que eu estava livre, ela me levou lá na usina. E ela, quer dizer, foram muitos anos que eu não via essa minha amiga. Então, ela foi para um lado, eu fui para o outro, mas enfim. Então, quando eu chego na usina, ela me levou para conhecer o usineiro, que, segundo ela, era um cara moderno, tal, não sei o quê. E aí fomos Paulinha, conversando. Paulinha, só um segundo. Você chegou na usina trabalhando para Isto É, foi isso? Como é que você Não, chegou na eu usina? fui lá porque a Núbia, minha amiga, me levou para conhecer a usina, num fim de semana que eu estava de Tá, folga. Então eu chego lá, ela me tá bom. apresentou o usina. E essa é uma questão que eu jamais vou entender, por que que ele permitiu que eu tivesse acesso, que ninguém tem acesso que eu tive. Então, Sim, talvez ele me viu pelos olhos da Núbia, achando que eu ia. Enfim, a usina ia fazer 100 anos. A usina era do avô dele, ele herdou a usina. E eu, de sim. cara, sugeri, perguntei se ele não queria que eu fizesse fotos da usina. Ele topou, bancou. E eu estava indo para os Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, voltei. Quando eu voltei, eu já fui direto para a usina. Então, eu tive acesso total.
Teve momentos que eu quis ir embora, porque foi assim, você tem que ter couro de jacaré para aguentar essas coisas todas horríveis que acontecem numa usina. Mas uma amiga minha em Recife, a Letícia Lins, falava: Paulo, não vai embora. Ninguém tem esse acesso. E de fato, eu ia para todo lugar, e isso é uma questão que eu jamais vou entender por que que ele me deixou. Então é aquela coisa da banalidade do mal, né? Ele não percebe o que, sei lá, enfim, eu fotografei tudo. Eu andava nos carros da usina, eu andei no trem, eu entrei nas casas. E aí eu já vou te explicando que a usina, a área da usina é como se fosse um feudo, né? Porque você Sim, tem os vários sítios, essas casas que você falou, são todas do usineiro. Dentro da usina tem milhões de caminhões, milhões de tratores, milhões de tudo, hidrelétrica, trem, enfim, é um negócio assim que você não pode imaginar que uma pessoa é dona, entendeu? E então, hoje em dia, as pessoas não podem mais morar dentro da usina. Saiu uma lei, que não pode mais morar. Então, tem que morar fora. De certa forma, é melhor para o trabalhador, mas ele tem mais um custo de aluguel. Mas também ele fica fora dessa coisa de controle, né? Porque dentro da usina, como vocês viram, tem os fiscais de cada sítio, eles estão lá, morando lá, junto com todo mundo e fiscalizando tudo. Então, o usineiro sempre sabe tudo que está acontecendo, né? Porque tem um sistema de informação, os engenheiros e etc. Então, é isso, ele montou laboratório, é incompreensível, não dá para entender o que que aconteceu. No final, obviamente, teve uma ruptura, que depois eu explico, porque, tá, tá? Mas, enfim, sua pergunta tá. é, Não, foi... era só antes de passar para a Luciana, Paula, você não respondeu se foi você que bancou o custo ou se você Não, ele recebeu um bancou financiamento. tudo, ele bancou Ah, tudo. ele bancou. Tá Porque a bom, ideia era fotografar a usina para ele, tá, porque a usina entendi. vai fazer 100 anos. A usina Tá Serra bom, Grande. entendi. Tá. Perfeito. Então agora é com a Luciana. Eu vendo Luciana, é essas você. fotos, tá bom. As crianças são o que mais me impressiona. Eles parecem adultos, né? Aquele menino pequenininho, a primeira foto ali do pai com a peixeira ali, ele tem uma expressão de Facão. adulto. O segundo tem um corpinho de adulto, assim, você vê que ele é sequinho, musculoso. É, Essas crianças conseguiam ser crianças? Assim, você só via eles trabalhando ou você via eles em Não, outro tinha momento? momentos de lazer. Tinha vezes que eu tava no sítio, eles estavam brincando, nem toda a família está envolvida no corte. Eles estão sempre envolvidos de alguma maneira. Então, voltando para a questão da escola, que o Juca falou, os ele fica entrando, é muito bonitinho. Então, a Deixa eu questão entrar. Isso faz do parte. Estado, o Estado é praticamente sócio, né, do usineiro. Oi! Vai lá. Isso, deixa ele entrar, Paulinho. Tá, tá. Deixa ele entrar, Paulinho. Deixa ele. Então, o Estado é Isso. praticamente sócio do usineiro. Então, você tem as escolas públicas, você tem uma delegacia dentro da usina, mas tem diferenças entre a escola. Você tem a área industrial, né, aonde os trabalhadores moram ali perto, a escola é melhor, e tem as escolas rurais, que também são públicas, mas são péssimas, né? E muitas vezes a criança não vai para a escola porque tem que acompanhar o pai, a mãe.
Então, eles não vão para a escola. Então, essa questão do analfabetismo, o analfabetismo funcional permanecia, né? Aquela foto da escola é uma É, foto da usina ali na parte industrial. A parte industrial é uma praça, tem o prédio da administração, tem a usina, né? Tem uma feira, tem uma loja onde eles compram e umas casas onde moram os funcionários da indústria. Essa parte é um pouco melhor. Eu cheguei na época que eles estavam desmontando a usina para fazer a manutenção, que é aquela foto que você falou que lembra indústria, sei lá. Então, eles estavam desmontando. Então, no começo, foi bastante leve, né? Eu fiz fotos de preparação do solo, fiz plantio e fui fazendo essas coisas. Quando começa o corte da cana, é que realmente é uma coisa bárbara, né? Porque acidentes de trabalho o tempo todo. No livro, eu poupei vocês, não botei nessa edição o menino que perdeu o dedo. É, então, eu acho que eu me perdi da criança. Então, quando a criança não é aquela menina que o Jucas Eles são escolheu. funcionários, as crianças? Não, eles não são funcionários, é porque você tem a tarefa. Você tem que cumprir uma tarefa que é desumana, principalmente para as pessoas que não se alimentam direito. Então você tem que cortar X Hum. quilos de cana por dia. Então eles envolvem a família inteira para conseguir Puxa. chegar na tarefa do dia. Então trabalham todos. É, Alguns vêm de fora, são boias-frias, mas muitos são da usina também, tá? Então é bem cruel. E é isso, quando a mãe tem que ir para o campo, ela leva as crianças, porque ela não vai deixar para trás. Quando é muito pequenininho, sei lá, tem várias soluções, né? É, mas é muito triste, realmente, inclusive porque eles são muito pequenininhos e a foice é muito grande, então eles sofrem muito, muito acidente de trabalho, muito. Na época que eu estava lá, muito por acaso, a Josué de Castro também estava fazendo pesquisa. Eu já conhecia algumas pessoas da Fundação Josué de Castro e depois a gente foi conversando, eles estavam fazendo uma pesquisa sobre saúde. Então, quando eu terminei, mostrei tudo para eles, os contatos, eles fizeram a observação, porque eu fiquei uma semana no posto médico, tá? Fotografando acidente de trabalho, todas essas coisas, porque eu tinha mapeado, eu sabia o que ia acontecer, eu pesquisei bastante antes de ir. Então, eu sabia o que eu ia fazer, eu me planejava. Então, agora eu vou ficar uma semana no posto médico. Então, quando eu mostrei as fotos, eles disseram: Olha, você fotografou quase todos os acidentes de trabalho que nós mapeamos. É um negócio assim impressionante. E a criança sofre demais, porque é pesada a foice, né? Então, enfim, realmente é muito triste para a criança. Os bebês, muitas vezes, eles dão uma madeira de água com farinha. É um negócio assim que é um horror. Um absurdo, total. tá. Agora o Samuca. Boa Samuca. noite a todos, boa noite a todos. Oi, Samuquinha. Salve. Eu queria, Paulinha, mudar um pouquinho a direção dessa conversa para falar do seu método de trabalho. Eu sei que você fez um curso, um workshop na Universidade do Missouri, que Eu, é meio que uma herdeira espiritual
do Farm Security Administration e tal. E eu queria saber como é que esse chamado método Missouri, eles chamam assim, não é mesmo? Como é que esse método Missouri te ajudou a planejar e a fazer esse trabalho? Bem, ajudou pra caramba. Agora, tem outro fator que eu sou geógrafa, né? Eu fiz geografia na universidade. Mas a Missouri foi definitivo, foi super importante estar lá. E então, o que que eu fiz? Eu primeiro pesquisei pra caramba, conversava com o pessoal da usina para saber mais ou menos uma ou outra coisa e fui fazendo um roteiro. Fiz esse roteiro, o que que eu ia fazer, plantio, indústria, corte, família, educação, saúde, enfim, eu fiz esse roteiro inteiro. É claro que muitas surpresas, né? E foi muito bom ter feito essa pesquisa, porque aquela foto que eu pedi que o Juca mostrasse, tem outras tantas que eu poderia descrever, né? Mas aquela que eu mostrei do caixão é esse aqui, olha. Eu estou mostrando o livro, não existe mais, eu tenho, tá? É do Josué de Castro, o Sete Palmos de Terra e um Caixão. A, a Globo fez um Morte-Vida Semiperina, vocês se lembram? Que aí eles enterram a pessoa numa rede, e enfim. Essa situação é muito interessante porque foi a partir de um. Enfim, os trabalhadores fizeram uma greve, não é uma greve, um movimento para ter o direito de Paralisação, enterrar. Hum? uma paralisação. É, para ter o direito de enterrar os seus mortos num caixão. E por Nossa. causa disso, as ligas camponesas surgem. Foi assim que começou a Liga Camponesa, pelo direito de poder enterrar decentemente o seu parente. Então, o que que as usinas fizeram a partir dali? As usinas dão o caixão. Agora, a foto vai te mostrar que o caixão é feito com umas ripas assim de eucalipto e eles reclamam demais porque se não segurar por baixo, o caixão quebra. Mas enfim, e como eu tinha, Samuca, lido muita coisa antes, eu fiquei atenta a muita coisa, né? Então eu fiquei atenta. Se a gente chega num lugar e não sabe, tem coisas que vão passando por despercebidas, né? Então, tá. Então voltando a Missouri. Então eu fiz o roteiro e fui dando tip, e toda vez que eu não ficava satisfeita, agora é a cachorra. Eu tenho assim, uma família inteira aqui. Vai lá, não vai dar. Me trancaram aqui dentro. Bem, então, aí eu tenho o roteiro e eu fui fazendo. Ó, então tá, agora eu tô feliz com essas fotos de plantio, vou passar para outra coisa. Aí fui fotografando tudo, 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 tudo. E no final, eu peguei e nos contatos eu editei foto até dizer chega. Todas que pareciam viáveis, eu tenho as caixinhas aqui atrás que eu botei, cheia de foto pequenininha de trabalho. A partir daí é que eu fiz a edição. Mas para fazer essa edição, eu volto ao roteiro, né? Que isso aí é bem Missouri, né? Aí eu volto ao roteiro. Aí eu plantio, 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 é, corte, 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 posto médico, é, trem, caminhão, família, educação. Você vai fazendo isso, você volta ao roteiro. Por quê? Porque Missouri tem essa coisa da história fotográfica, quer dizer, você não vai escolher fotos únicas, você tem que construir uma história.
tem que contar a história. Então você, tá, essa foto eu queria muito, eu adoro ela, mas ela vai ficar em excesso, né? Então você não tem a história. Aí depois disso tudo, que história que eu vou seguir? E eu não pude evitar o João Cabral e o Morte e Vida Severina. Porque é isso, você chega lá, as paisagens são fantásticas e, enfim, então eu segui esse roteiro. João Cabral ainda estava vivo, pedi permissão, mandei as fotos para ele. Ele já não enxergava muito bem, mas a dona Marli, a mulher dele, mostrou, foi descrevendo o que ele viu. E aí então ele me autorizou a usar o que eu quisesse do trabalho dele. E eu segui o roteiro dele, né? Segui o roteiro do Morte e Vida Severina, de quando ele chega, o retirante chega, acha que é uma terra farta, que ninguém morre aos 30 e à medida que ele vai vendo o que acontece, vê que tem exploração. É isso. É, te respondi, Samuquinha? Então tá. Super. Mais alguma coisa? Paulinha. Oi. Tá. Eu queria também voltar. Não, vai lá, então. Vai, pode falar, Não, depois eu não, falo. pode falar, Que você primeiro. aplica Não, esse primeiro, método assim, é mais uma curiosidade, esse livro ainda está disponível? Tenho, Tem. tá, Eu tenho. sou me candidato, viu, a comprar um exemplar Ah, seu. Então, eu fiquei, achei o legal. trabalho muito bonito Eu e também. fiquei, tá e bom, fiquei tá assim, bom. muito impressionado, né? Porque a gente imaginar que há 32 anos atrás você vivia uma situação dessa, uma estrutura organizacional que mantém um serviço análogo à escravidão, é uma coisa absolutamente impensável, né? Assim, isso eu estou falando porque está muito perto dos grandes centros, né? De centros importantes aí do Nordeste. A gente não está falando lá dos, de regiões ermas da Amazônia, nem do Mato Grosso, tal. Está falando de uma região que fica próxima às grandes capitais, né? Então, assim, é inacreditável mesmo. Imagino como foi para você, difícil, né? Vamos dizer assim, você estar ali no meio, agradando aquelas pessoas e que ao mesmo tempo você via essas coisas que são verdadeiras barbáries, né? Quando você pensa em uma criança ali manipulando o facão daquele, é uma coisa. E a gente, eu estou falando isso, mas todos nós aqui, que estão um pouquinho mais velhos, sabe que isso existe e foi. Então, Paulinho, esse método que o Samuca te perguntou, o método Missuri, que você aplicou, por exemplo, mas você aplicou esse método quando você iniciou um trabalho, você fez uma lista que você foi ticando. Mas, por exemplo, você já tinha, né, quando você aplicou esse método, você já tinha a ideia de um livro, de uma exposição, de uma coisa, você já tinha uma ideia de um resultado final onde esse trabalho ia ser exibido ou não? Era isso. Eu acho que todo mundo que sai para fazer uma documentação dessas pensa em ter um livro, né? Mas principalmente a gente gosta de fotografar, a gente gosta de fazer a documentação, né? É, deu certo, eu peguei muita informação, então a editora da UNB se interessou, né? Porque é um livro que tem muito conteúdo, né? A questão do pagamento, dos sindicatos, é uma coisa assim que para mim foi uma surpresa e eu não poupei ninguém. Então, você viu que Sim. todo mundo é analfabeto, e tal. E aí eu fui no dia do pagamento e fiquei observando, peguei lá o contra-cheque, olhei, aí vi um valor grande para o sindicato e aquilo, ué, como é que por que que o sindicato está cobrando muito? Então, em 88, na Constituição, eles permitiram que os sindicatos descontassem até 10% do salário do trabalhador, mas era para fazer um plano de saúde, plano de habitação e etc., e isso em acordo com todo mundo, né? Com Sim. todos os
os associados do sindicato. Acontece que essas pessoas ficavam praticamente presas dentro da usina. A usina é muito grande, não tem ônibus comercial, ou se tinha era um ou outro, eles não têm dinheiro para passagem. Então eles ficavam basicamente dentro da usina. Inclusive tem um detalhe rápido que eu vou comentar, porque eu quero voltar ao sindicato, que quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, como é que eu vou entender o que eles falam? Porque eles ainda falam léguas, as medidas são outras, e eles têm umas expressões para explicar o trabalho, mas eu rapidamente peguei. Mas o que foi mais difícil no diálogo era eles me entenderem. O vocabulário deles é tão reduzido por morar num ambiente fechado que eu tinha que, sabe, quebrar um. Tinha que, sabe, pensar como que eu vou fazer as perguntas, porque na maioria das vezes eles não tinham vocabulário para entender o meu. Então era um sistema muito fechado. Então o sindicato decidia sozinho. Ninguém ia na reunião do sindicato. Então eles decidiam sozinho. E infelizmente é a CONTAG, que hoje está metida também no INSS, né? Eles também tiraram dinheiro de. Nas fraudes do INSS. Então, na época, pelo que Isso. eu calculei, eles tiravam 7% do salário de um sujeito que às vezes nem ganhava um salário mínimo inteiro. Era horrível. E vi cenas também do pessoal do sindicato, de vez em quando tá passando assim, num sítio, e aí todo mundo gritava para eles: vai trabalhar! Eles ficavam loucos de raiva com o pessoal do sindicato. E isso acabou com a disputa trabalhista, né? O sindicato ia lá na administração da usina, recolher o dinheiro e pronto, não tinha mais paralisação, greve por melhores condições, nada. Eles recebiam esse Sim, dinheiro, entendi. tá? Entendi. Então Tá. essas Então, coisas agora. são meio É, chocantes, né, de você ver. per- perfeito. Agora é com a Luciana, Paulinho. Luciana, Ah, eu queria depois. saber assim, quanto tempo que você ficou lá? Você largou tudo? Pelo visto, você estava na Isto É antes, você era É. freela, você largou tudo e ficou lá todo dia? Foi só fim de semana? Não, eu já tinha largado, isto é, fiquei um ano nos Estados Unidos e depois fiquei 6 meses na usina. Então, Direto. direto. Eu morava na antiga Casa Grande, onde moravam os Ah. engenheiros, os médicos, etc. Então, como eu, como é que eu fui embora, né? O que que aconteceu? Esse usineiro, ele gostava muito de chamar todo mundo para as festas e tal, e ali a parte central, né, onde tem a usina, onde tem a administração, uma praça. Então, todo mundo se cumprimentava, a princípio eu falava com ele e tal, mas à medida que eu fui indo para o campo, eu tomei horror dele, né? Eu não fui nas festas, teve festa de Ano Novo, teve festa disso, eu não fui em nenhuma, de Natal, nada, eu não queria olhar para a cara dele. Ele passava de um lado, eu ia para o outro, estava horrorizada com tudo. E como eu te falei, minha amiga falou: não vai embora. Essa altura do campeonato, eu andava de mochila com todos os negativos, porque eu comecei a ficar com certo temor, sabe? E aí Uhum. ia com os negativos. Aí o que que aconteceu? Essa semana que eu fiquei no posto médico, chegou uma criança, essa que perdeu o dedo, o Adriano, que tinha 12 anos. Não esqueço o nome dessas pessoas, porque elas me assombraram por muito tempo. Então, o menino tinha perdido o dedo e ele levou dentro de um O pedaço de dedo. pano o dedo. Quando ele abriu, eu já estava super mal, eu passei mal. E como eu te falei, o sistema de informação ali é rápido. Ele, o Zineiro, já devia estar desconfiado, porque eu tinha sumido.
Eu já não era mais assim, oi, tudo bem? Como é que tá? E nesse meio tempo ele nunca quis ver o teu material? Não, aí foi que ele me chamou. E ele me Isso já chamou, tinha quanto tempo? eu já estava lá há quase 6 meses. Quase Caraca. 6 meses. Aí ele me chamou lá na administração. E é inacreditável, mas foi isso mesmo. Ele falou assim: Olha, estou tendo informações que você não está muito feliz, tararau, tararau. Eu acho que é uma certa histeria, que Que é o quê? há uma certa Histeria. histeria da sua parte. Nossa, se você quer que uma mulher fique histérica, você fala isso, né? Ah, Então aí teve uma briga. Eu briguei com ele. aí você soltou, botou para fora tudo. Como assim? Não, me fala o que que você viu. Eu falei, eu vou falar para você, essa usina tem 100 anos, é do seu avô, você está aqui há quantos anos? Eu não tenho que te contar nada. Não, mas e as fotos e não sei o que? Aí eu estava com elas, dei os contatos todos para ele, pode escolher as suas fotos. Eu acho também que ele não pensou que eu ia fazer tudo que eu fiz. Eu acho que ele pensou que eu ia fazer aquelas fotos bonitinhas, né? E aí ele nunca nem escolheu as fotos. Nunca escolheu as fotos. E o único contatinho que ele parou para comentar, porque ele ficou lá em silêncio depois da gente brigar. Eu falando, eu vi horrores aqui na sua usina. E aí, então, ele ficou dando uma olhada nos contatos. E a única foto, deixa eu ver se ela está aqui. Ela tá, mas eu não sei aonde. Bem, enfim, na primeira moagem, você usa algum combustível, tá? Depois da primeira moagem, você tem o bagaço. Então, o bagaço passa a ser a energia que é usada para a usina, né, funcionar. E eu estava fotografando tudo, vi aquela pilha de madeira, fotografei as pessoas pegando a madeira, botando na caldeira, tararau, tararau. Então foi essa a única foto que ele parou e perguntou: por que que você fez essa foto? Na verdade, era Mata Atlântica, né? Eu tenho várias fotos também de como é que se chama? Desmatamento. Meio ambiente, meio ambiente. Ou seja, era a única multa que ele temia, a multa ambiental, Hum. eu acho. Porque ele não comentou mais nada. E não pediu seus negativos, nada. Não, aí essa altura do campeonato eu falei com a minha amiga, ela foi me buscar. Eu falei que ele escolhesse as fotos e ele não é difícil dizer isso, né? Ele não é um usineiro que ia me matar ou qualquer coisa assim, entendeu? Mas eu tinha medo. E ele não fez nada. Não fez nada. Nunca me pediu as fotos e ficou por isso mesmo. Samuca, agora Samuca, pessoal, a gente está chegando em 1 hora e nem abriu. Eu vou deixar esse troço rolar porque tá bom demais. Samuca, Eu vou pular minha vez, porque o que eu ia perguntar, a Paulinha já falou, que é sim. como é que o usineiro tão hospitaleiro e cordato, que achou lindo ela ir fotografar a usina dele, virou essa outra coisa no fim, que ela ficou com medo e, enfim, teve que proteger seu trabalho, meio que sair correndo. Mas isso aí a Paulinha acabou de relatar, eu acho que a gente pode abrir. Tá, mas Paulinha, então só para fechar, para abrir para todo mundo, a tua amiga foi te buscar nesse dia e você nunca mais voltou à usina? Nunca mais. E você Nunca tinha mais. Tá terminado bom. todos os pontos que você escolheu? Não, não, não. Aí eu falei com o Fernando Lira. O Fernando Lira
conseguiu, era o Arraes, né, governador. O Arraes me deu uma grana, então parte do trabalho foi feito em Pernambuco. Mas vem cá, Paulinha, só antes de passar, essa usina era em Pernambuco ou outro Não, em estado? Alagoas. Alagoas. Usina Serra Grande. Alagoas, tá bom. Tá bom. Então, vou passar para o público e vou passar para o Malta para ele continuar os elogios dele e depois a gente passa para todo mundo. Vai lá, Malta. Bom, eu achei que tinha acabado aquela hora, por isso que eu fui, viu, Ju? Olhei o relógio aqui, já estava chegando no horário, aí ninguém falou nada, mas ela já respondeu exatamente como é que tinha sido a Tá, relação beleza. do usineiro com o trabalho dela, Tá, né, na hora que ele viu. tá bom. Então, agora a gente vai. Quem quer perguntar alguma questão aí, a gente já está partindo para o Eu final. Nós já... gostaria. Então, vai. Oi, eu, O Birajara. operário da Tudo A imagem. bem? gente Operário da precisa se imagem. O Tudo conhecer, Birajara né, bem? mais um. Birajara? Bom, o prazer é todo meu, adorei. Ó, eu tenho, assim, eu fiz a usina também lá em Pernambuco, Catende, que é uma história bacana dos trabalhadores acabaram E- assumindo a cooperativa. A minha Isso. pergunta é, uma, se tu chegou a fazer Catende, porque é uma história bem bacana, quanto aí agora tu falou que foi para Pernambuco, se tu chegou a fazer. E outra Não, é se essa usina que tu fez em Alagoas, ela ainda existe até hoje funcionando. existe. E mais uma perguntinha. Na época que tu fez em 93, 93, se tinha um mínimo de poder público atuando ou olhando esses trabalhadores ou a usina em si. Não. Então, começo com a última pergunta. Não, o Estado de Alagoas é praticamente parceiro dos usineiros. Como eu te falei, tem o posto de saúde dentro da usina, tem uma delegacia, tudo pago pelo Estado. As escolas são públicas, tudo do Estado dentro da usina. Então, não tinha fiscalização, mas Proteção tem nenhuma. alguma. Eu olhei recentemente para saber como é que está lá. Tem alguns processos, vários processos de trabalhistas contra a usina, mas não vi a fiscalização. No tempo que eu fiquei lá, eu não vi uma única fiscalização do Estado. Qual foi a outra pergunta? Se eu fui a Catende? Não, não fui. Mas eu sei a história, que os operários é que tomaram conta, a usina faliu, né? E eles tomaram a usina, né? Eles é que tocam a usina. E a segunda pergunta foi. Ai, esqueci. Então, Você- era isso, foi isso que ele perguntou. Paulinha, eu queria te Mas tem perguntar se uma você segunda que era importante. Não, eu acho que era isso mesmo. Eu acho que a primeira tu respondeu se ela existia ainda. Foi só isso. Existe ainda. Ah, mas aí e tem um negócio interessante. Se você for lá no Google agora, porque eu fiz isso, usina Serra Grande, estão lá as fotos que eu acho que ele gostaria que eu tivesse feito. é, Então, e aí também li uma matéria que ele comprou essas colhedeiras de cana, que é muito difícil na zona da mata você colher com a colheitadeira, e é isso, assim, né? Porque lá é muito o relevo, sabe, tem muito morro. Então, nas áreas planas, irregular. você pode Re- usar nas áreas planas, mas quando tem morro e tal, você não tem. E a é, matéria falava, obviamente, que, enfim, ninguém mais queria trabalhar, só faltavam falar em Bolsa Família, mas enfim, então a mão de obra era cada vez mais difícil. Então, que ele tinha comprado da Índia esse equipamento, né, esse maquinário Ninguém para quer ser mais cortar. escravo. É. é. Mas aí Paulinha, ele você pretende, Paulinha, hum, você pretende reeditar o livro? seria bacana. Inclusive, um dia eu conversei com o Samuca, né? Que eu hoje faria uma outra edição. Sim. Enfim, eu revi algumas fotos que eu senti falta de não ter colocado, mas não sei se faria outro.
Não Ô, sei se Paulinha, eu queria saber o seguinte: você sabe se ele alguma vez viu o livro eu mandei, e ele disse respondeu, disse alguma não, coisa ou não? não. E a tua amiga ainda trabalhava lá e sabe alguma coisa ou não? Não, agora eu dei uma olhada também, ela está na Universidade de Alagoas. Mas também não tenho vontade de fazer contato, tenho medo que ela tenha piorado. E Demitida. a outra coisa que eu reparei, acho que naquela foto da escola, basicamente só tem meninas, né? Eram só praticamente as meninas que iam para a escola. Não, tem menino também. Aquela escola é a escola da parte da indústria. Tanto que tem um uniformezinho, as outras não têm. Eu tenho a foto da escola rural aqui em algum lugar no livro, né? Quer dizer, eram os filhos das pessoas que trabalhavam lá da empresa, os engenheiros, não É, sei o que e tal. é. Então, aqui, ó. Isso aqui é uma escolinha rural. Tá dando para ver? Não. Está dando reflexo. Ah, é porque a foto de trás entra no branco, Ah, sabe? tá. Ah, Agora deu. Tá. Isso. Tá. Então a foto, a escolinha rural é mais simples. É mais simples, mais tudo. Muita falta, né? Porque as crianças vão. Mas e a outra coisa que eu fiquei curiosa é que durante esses 6 meses que você passou lá, ele, digamos, pagou um salário? Não, não, ele só me bancou para fazer tudo. Ele me bancou para fazer tudo. E foi bem generoso, porque eu pedi filme pra caramba. Eu fiz uns 500, eu tenho uns 500 negativos. Próximo de 500 negativos. Aliás, eu não sei o que fazer com isso. Eu queria tanto doar, digitalizar, enfim. Porque é isso, né? Assim, é único, né? É um único trabalho. Não Vem tem. cá, Paulinha, mas doar e uma exposição? Você não fez uma exposição com isso? Por que não faz? Eu posso tentar, precisaria de ajuda financeira, né? Porque para montar é complicado. Juca, Não, não estou falando, não é para você montar, é para uma dessas instituições, sabe? Pagar uma exposição, a Caixa, o Centro Cultural Banco do Brasil, Tem que IMS, entrar em Itaú edital, Cultural. né? Pô, Tem que entrar em edital. Eu já entrei no edital da Funarte para digitalizar tudo. E a minha proposta era digitalizar tudo, até o Américo ia fazer. Eu fiquei tão sentida com a morte dele. O Américo ia digitalizar tudo para mim, e aí a minha proposta era mandar, quer dizer, o negativo para um arquivo nacional, alguma coisa, e mandar pendrive com todo o material para vários arquivos, bibliotecas, sim. universidades, é, e fazer exposições. Eu não ganhei o edital. Então, assim, eu vou até Tá. tentar esse ano de novo. Vou tentar de novo. posso fazer uma É pergunta? isso. Pode? Tudo bem? Pode? Oi, oi. Vai? Paulo, tudo Tudo bem? bom? Parabéns. Parabéns, lindo trabalho. Fiquei impressionado. Embora eu já conheça o seu trabalho, sei que veria coisa muito boa hoje. Quero te fazer 3 perguntas e 2 observações. As perguntas são rápidas. A primeira, que cidade é mais próxima? Que região? É Zona da Mata de Alagoas. Mas qual a cidade mais próxima daí? São José da Laje. Tá. E foi bom você perguntar, que eu já logo te falo mais um detalhe. Tem um Hum, rio que passa do lado da usina. Ele não chega em São José da Laje. Ele é todo usado, toda a água do rio é usada na foi, usina foi nossa. represado. E para é um rio grande irrigação. pelaquela foto que a gente vê, É. a última foto que o Juca A editou. segunda pergunta, você apresentou esse trabalho lá em Missouri? Fez uma exposição, uma palestra ou alguma Não, porque eu estava lá antes. mas Eu, depois não teve depois eu mandei para o meu voltar lá e professor. apresentar isso? Mandei para o meu professor, mas Não. não, não fui.
A terceira é direitos de imagem. Você se preocupou, porque naquela época não havia tanto essa preocupação, mas depois de um certo tempo em que essa questão dos direitos de imagem, inclusive muitas ações contra fotógrafos e tudo, isso em algum momento te preocupou? Pois é, não, não. 93 eu acho que a gente não se preocupava, né? É uma Não, falha, mas a gente não se preocupava. E, e eu nem sei se eu apresentasse algo para eles, eles iam se importar. Eu não sei, não sei. Eles me recebiam muito bem, os trabalhadores, todos, todos, todos. Duas pequenas observações sobre as fotos e comentários feitos. É, em relação a você ser bem recebida na usina, com certeza, porque para essas pessoas que são os donos, eles não veem isso como um grande problema, essa questão social. Para eles, a usina é a grande família deles, os empregados, na verdade, se beneficiam do emprego que têm, das condições que são dadas. Tanto que, quando tem flagrantes e ações do Ministério do Trabalho em fazendas de trabalho escravo pelo interior do Brasil, os donos sempre ficam surpresos, né? Mas como eu sou uma boa pessoa, ninguém se considera um escravagista, muito pelo contrário, né? E provavelmente ele, no final, quando te chamou, é um pouco por conta do seu comportamento que chamou a atenção dele, mas a princípio é uma fotógrafa documentando a maravilha que é a fazenda dele e os seus empregados. Eu acho que isso faz parte da cultura brasileira, né? Não só lá. É, eles naturalizam aquilo, né? Exatamente. A outra questão que o Juca comentou sobre a questão da natalidade, uma coisa que é muito comum no interior do Brasil e nesses ambientes como esse da fazenda, é que esses trabalhadores que têm o direito de morar na terra, são meeiros muitas vezes, quanto mais filhos eles têm, Mais mais mão de ajuda o obra. trabalho deles, porque na verdade, quem tem que cumprir a tarefa é o homem. Se ele tem 5, 6 filhos em volta dele, os filhos estão trabalhando para o pai, que vai apresentar o resultado desse trabalho para o dono da usina ou de outra propriedade. Então, na verdade, quanto mais filhos, melhor para ele. Por isso, É, isso é uma das questões difíceis da proibição do trabalho infantil no Brasil, é porque muitas famílias vivem disso, vivem do trabalho da família, né? Bom, é isso. Olha, parabéns, adorei. Tá bom, então é isso, pessoal. Paulinha, podemos encerrar ou você a quer Bel queria terminar? perguntar alguma coisa. Bel, já Não, foi? claro, você pode, uma entrevistadora, a gente não corta a entrevistadora principal, como Eu vai, já Luciano? eu perguntei sobre se ele tinha visto o livro Ah, é. e o que que ele teria achado do livro. Que ele ah, deve ter ficado assim, horrorizado e ao mesmo tempo maravilhado, né? Era essa a não, pergunta que você queria fazer, Luciana? A Não, era pergunta a era Bel. Não, não, eu queria saber a pergunta da Bel, mas eu já tinha esquecido, ela tinha perguntado tá realmente. bom. Mas uma Paulinha, perguntinha que eu tenho: você chorava de noite depois de ver essas coisas, Paulinha? Porque eu, no sim, jornalismo, volta e meia. sim, tem pessoas que me deixaram bastante assombrada. Tem a Quitéria e o Adriano, que são dois nomes que nunca vão sair da minha cabeça, né? Que são trabalhadores? A Quitéria, nossa, um horror. E o Adriano que perdeu. Então, essas coisas não era não era nem choro, era um sentimento horrível, né? De saber que você quando fotografa esse tipo de coisa, assim, eu acho que você tem que ter couro duro mesmo, couro de É, jacaré, porque na hora dá, mas de noite. durante também é pesado, é muito pesado, é muito pesado. Tanto que eu não consegui mais fazer, né? Não tenho. Então, é muita brutalidade. E tá. Então, tá. Paulinha, então para você terminar, vai terminar com você respondendo. O que esse trabalho contribuiu
te transformou? O que ele fez com a tua humanidade? Encerra. Nossa, que pergunta. Bem, primeiro que foram os primeiros passos para parar de fotografar. E o que que fez? Eu passei a desacreditar um pouco Te no tornou poder melhor da assim. gente denunciar esse tipo de coisa, sabe? Eu perdi Sim, muita sim. essa ilusão de que a gente que a gente pode denunciar esses horrores, tudo e que vai resolver tudo e que vai consertar o mundo. Perdi essa ilusão, né? Tá bom. Você parou Então de é isso. fotografar depois disso? Eu levei um tempinho, mas nunca mais. Poxa, Tá fruto bom, Sabe? mesmo. Paulinha. Tá. Paulinha, eu gostei demais, acho que todo mundo gostou. Passamos um pouco do horário, então acho que eu vou encerrar. Obrigado, viu? Super importante esse teu depoimento. E você inaugurou a mesa de bar, você que inaugurou. Muito bom, maravilhoso. Obrigado. Obrigada. Tá bom. Muito Parabéns. bom